E a gente dizer não para essas coisas, às vezes parece que é dizer não, por exemplo, pro carinho que a sua mãe vai te dar quando ela fizer uma comida. Já estamos quase na metade dessa nossa jornada aqui da nossa série de vida sustentável. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que, dependendo da forma que a gente fala ele, pode gerar uma polêmica e sentimentos muito esquisitos na gente, que é sobre o nosso consumo de produtos de origem animal. Eu tenho um vídeo aqui no canal que vocês já me ouviram falar muito sobre ele aqui, porque ele foi um vídeo que me causou vários sentimentos diferentes, que é sobre eu não ser mais vegetariana. Hoje a minha alimentação, ela é sim 98% vegetariana, mas às vezes eu escapo e como um peixe. Se, por exemplo, surge a oportunidade de comer um japonês, nem isso tem acontecido mais, porque toda vez que eu vou no japonês agora eu peço só coisas vegetarianas. Mas, na verdade, o que tem acontecido é, eu tenho me permitido um pouquinho mais a comer peixe quando eu sinto muita vontade. Isso aconteceu mais ou menos no meio do ano passado, que eu tava me sentindo um pouco presa por ser vegetariana, e aí eu voltei a comer peixe, tipo, uma vez a cada 15 dias, e aí, conforme foi passando o tempo, eu voltei a me sentir um pouco mal de comer produto de origem animal. Então eu reduzi pra caramba comparado à época que a gente gravou esse vídeo sobre eu não ser mais vegetariana. Mas o que eu queria conversar com vocês aqui é que eu acho que quando a gente coloca um pouco desses rótulos de ser vegetariana, de ser vegana, muitas pessoas que não são, elas se distanciam muito dessas conversas. Pra maioria das pessoas, se tornar 100% vegetariana ou 100% vegana parece uma coisa completamente impossível. E quando a gente fala sobre algo que é completamente impossível, você não vai nem tentar um pouquinho, nem tentar ali 10% do caminho, porque se você já não vai conseguir, pra que eu vou começar a tentar, né? Se eu não vou conseguir correr uma maratona de 42 km, pra que eu vou me esforçar pra correr 2, 3 km? Não faz o menor sentido, né? Na cabeça de muitas pessoas. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa tirar um pouco desse estigma do 880, né? Do ou é nada ou é tudo, porque quando a gente acaba ficando com isso na cabeça de que ou a gente faz tudo 100% ou a gente não faz, a gente perde a chance de fazer algumas coisas que pode estar ali no meio do caminho e que pode ser legal pra gente, que pode fazer sentido pra nossa vida. Isso não tem a ver só com ser vegetariano, né? Isso tem a ver com mil e uma outras coisas na nossa vida que a gente para mesmo antes de começar, né? A gente mal pensou naquilo, a gente fala, deixa pra lá, não vou fazer. E o porquê que a gente tá falando sobre essa questão de comer menos produtos de origem animal nessa série sobre uma vida sustentável, né? A gente já teve uma conversa lá no começo da série sobre alimentação e a gente tá retomando ela aqui agora, né? Diminuir a quantidade de produtos de origem animal que a gente consome não tem a ver única e exclusivamente com a vida dos bichinhos. Elas importam demais. Isso deveria ser motivo suficiente pra gente repensar o nosso consumo de produto de origem animal. Mas eu sei que tem muitas pessoas que não se sensibilizam com isso, né? Tem muitas pessoas que já viram como funciona, tem muitas pessoas que estão habituadas com isso, e aí essa questão do bichinho morrer ou não te sensibiliza, né? Mas existem milhares de outras questões ambientais que impactam diretamente esse nosso consumo, né? Hoje em dia existe muito desmatamento por causa da criação de gado, né? Porque a gente precisa ter muito espaço para criar esses animais. Então é natural que a gente desmate muito para que a gente possa criar esses animais. Uma das coisas que mais me assusta com relação a isso é que a maior parte de plantação que a gente tem de milho e de soja, ela é destinada para o gado. Não é tão destinada assim só para o nosso consumo, né? A maior parte vai para alimentar o gado. E se a gente juntar tudo isso que a gente tem de plantação de milho e de soja, seria possível alimentar 2 vezes a população da Terra. Então você imagina que tem gente passando fome, mas a gente pega toda essa comida e a gente alimenta gado, que aí a gente vai comer esse gado. E também não sei se você já parou para pensar, a gente tem até um vídeo aqui de um tapa na cara falando sobre o consumo de água, que uma parte muito pequena, a gente vai botar aqui na tela pra gente qual que é a porcentagem de toda a água do planeta que a gente tem pro nosso consumo. E dessa porcentagem super pequenininha, mais ou menos 70% de toda essa água é destinada direta ou indiretamente pro gado. Então, por exemplo, pra gente poder regar todo esse milho e toda essa soja, a gente precisa de água potável. Pra gente poder dar de beber pra esse gado, a gente precisa de água potável. Então, quando você começa a pesquisar um pouquinho e a entender um pouquinho sobre esse universo, você consegue entender qual que é o tamanho do impacto que tem no planeta e em tudo quando a gente começa a consumir muito produto de origem animal. Muitas dessas informações e muitas dessas coisas a gente tem acesso em documentários, né? Já existem muitos documentários super legais sobre esse consumo de carne, sobre os impactos que isso tem. Um dos documentários que mais me ajudou a entender isso é o Cowspiracy, é um documentário super famoso que provavelmente você já ouviu falar. E se você é uma pessoa que
que não tem muito estômago pra ficar vendo a matança dos animais, que eu também não tenho, esse documentário, 90% dele não é falando sobre isso. No finalzinho, os últimos 10 ou 15 minutos, eles falam sobre isso, mas todo o resto dele é te mostrando todo o outro lado, que não tem a ver só com isso, né? E, gente, eu não quero aqui minimizar essa questão da morte dos animais, tá? Eu sei o quanto isso é muito importante, só que é o que eu falei. Eu sei que tem muita gente que não se sensibiliza com isso. E provavelmente as pessoas que não se sensibilizam com isso também não vão se sensibilizar com o resto, né? Mas tudo bem. E a gente tem que tentar falar de várias formas pra ver quais dessas questões e quais esses temas podem atingir o teu coração e fazer com que você repense nisso. E o que eu quero aqui com essa conversa não é te fazer virar vegetariano, não é te fazer virar vegano, mesmo porque quem sou eu pra falar isso, né? Mas eu acho que a partir do momento que a gente tem a informação e que a gente sabe da onde vem essas coisas e como é que funciona, a gente tem o poder de escolha. Então, quando a gente tem uma informação, a gente tem a escolha do que a gente vai fazer com essa informação. Então, a partir daquele ponto, você já não tá mais ignorante a esse tema, ignorante no sentido real da palavra, né? De não saber do que se trata. E então, você não tá alheio àquilo, né? Você tem a informação e aí você decide o que você faz com ela. Eu sei que esse é um tema que mexe muito com o nosso emocional, porque quando a gente fala de comida, a gente fala de sentimento, a gente fala de emoção. E quando a gente fala de comida, a gente fala de coisas que a nossa mãe faz, a nossa avó fazia, nosso pai, nosso avô, receitas da família, coisas que eu tô acostumada a comer. E a gente dizer não pra essas coisas, às vezes parece que é dizer não, por exemplo, pro carinho que a sua mãe vai te dar quando ela fizer uma comida. Então eu entendo tudo que tá envolvido nisso, assim. Mas é importante a gente entender, sim, todas essas questões. E mais do que isso, eu acho que é importante a gente ter claro pra gente como é que a gente se sente com relação a tudo isso. E o que eu vou fazer com relação a tudo isso. Eu vou fazer nada? Tudo bem, pelo menos uma decisão 100% consciente, bem informada que você tá tomando, né? Eu vou fazer alguma coisa? Vou, porque isso me machucou e isso é uma coisa que eu não quero fazer parte. Então, tudo bem. Eu não sei se você já é uma pessoa que reduziu o teu consumo de carne nos últimos anos. Se você for, conta pra mim como foi esse processo. Pra mim não foi um processo fácil parar de comer carne, foi super complexo, foi um processo que demorou quase um ano, mexeu demais com o meu emocional, foi uma coisa que mexeu muito com o meu social também, é bem difícil, pra mim foi muito difícil, então não se sinta fraco ou fraca quando passar esses sentimentos dentro de você, parece que você não se sente forte o suficiente pra negar aquele pedaço de carne ou não. É realmente um processo, então me conta se você já passou por isso, se você já pensou em, né, fazer essa redução, quais são as informações que você tem aí de coisas que eu não compartilhei que você pode compartilhar com a gente aqui. E se você gostou do nosso vídeo, deixa a nossa hashtag aqui, ai que vídeo bom, e a gente se vê no nosso próximo vídeo dessa série maravilhosa que eu espero que vocês estejam gostando. Um beijo, tchau!